y desde Argentina. Excelente. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos chamar agora o nosso próximo convidado, que me honra muito, né? Assim, grande parceiro nosso também, né, Varley? Agora estamos com algumas ações novas, estamos agora com uma validação da uma ferramenta importante desenvolvida lá pelo laboratório do professor Salmela, que é o OMSAT 3. Estamos fazendo um trabalho agora na validação da língua portuguesa brasileira, né, junto com o professor Antônio Rosado, né? Bem-vindo aí, professor. Prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado. A gente sabe que o fuso horário aí, você já deve estar já anoitecendo aí na Europa. Sim. Mas é um prazer muito grande poder estar aqui e te apresentar e falar, né, dessas novas parcerias que vocês têm com a gente, tá bom? O professor, ele é atualmente professor catedrático lá na Universidade de Lisboa, atuando em diversas áreas aí das ciências da saúde, né, com diversos livros publicados. O professor pode continuar aí uma breve apresentação sua e, a seguir, fica à vontade para compartilhar a sua conferência e estamos aqui acompanhando atentamente. Desde já, muito obrigado por fazer parte das comemorações dos 30 anos do Laboratório de Psicologia do Esporte. Eu, professor Varley, estamos muito gratos a você. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico também muito honrado com o convite. Não tenho nenhuma apresentação particular para vos fazer, né? Na realidade, sou, neste momento, herdeiro do professor Sidónio Serpa, a direção do Laboratório de Psicologia do Desporto da Faculdade de Motricidade Humana. É um laboratório pequeno, mas muito interessado em crescer e em desenvolver-se e dar o seu contributo para as questões da psicologia do desporto. E teremos, com certeza, o maior orgulho também em trabalhar convosco e em partilhar estas reflexões sobre as questões da psicologia do desporto. Muito obrigado pelo vosso convite e agradeço bastante esse convite. Eu tinha uma comunicação para fazer, mas tenho que me ensinar a fazer isto, não é? Posso compartilhar a tela? Sim. Já pode compartilhar a tela e Mariana vai colocar a sua apresentação aqui para a gente. Eu, na realidade, tenho esta dificuldade. Não estou a ver. Se você preferir, Antônio, a Mariana está com a sua apresentação, ela pode projetar e você vai solicitando que ela passe os slides, se você preferir. Sim, porque eu estou a pedir para partilhar, mas não estou a conseguir ver. Então, fica tranquilo. Mariana, projeta a apresentação do professor, por gentileza, e vai passando os slides na medida em que ele solicitar. Muito bem. Eu queria vos apresentar uma linha de investigação sobre uma questão que tenho vindo a desenvolver recentemente no Laboratório de Psicologia do Desporto, com a colaboração de uma pessoa que também é muito conhecida no Brasil, que é, na realidade, o iniciador deste projeto, que é o professor Carlos Neto, e em colaboração com outro colega, também psicólogo do desporto, que é o professor Miguel Neri. Essa temática é a temática do bullying em desporto. Se puder passar, agradecia. Nós, na realidade, temos entre outros programas de investigação, digamos assim, um programa de investigação sobre desporto e inclusão. Nós entendemos que a educação física e o desporto é, no essencial, um projeto de educação social, um projeto de educação cívica, um projeto de educação intercultural, é um projeto alicerçado nos valores da fraternidade, da camaradagem, da convivência social, mas fundamentalmente sublinhamos esta ideia de que é também um processo de combate à violência e à discriminação no mundo da educação física e, em particular, no mundo do desporto. Por favor. Portanto, dentro desse programa de investigação, nós podemos identificar uma primeira linha de investigação, que é sobre as questões do abuso em educação física e desporto. Nós entendemos o abuso como qualquer tipo de maus-tratos, quer físicos, quer emocionais, quer sexuais, ou até falta de cuidados, por exemplo, negligência, que levam a diversos tipos de danos sobre os jovens, sobre as pessoas em particular. Maltrato esse que ocorre muitas vezes em ambientes no interior de uma relação de confiança
ou de uma relação de responsabilidade e que representam um abuso de poder ou uma violação da confiança que se estabeleceu entre estes dois elementos. Nós fazemos investigação nesta linha de abuso em educação física sobre as questões da negligência, do abuso físico, sexual, emocional, sobre as más práticas profissionais, sobre as questões das praxes e até do autoabuso e, em particular, é sobre isso que me vou referir, sobre as questões do bullying em desporto. A nossa produção científica nesta área traduziu-se mais recentemente pela publicação de um livro na Routledge, exatamente sobre o bullying em Youth Sports Training, com a colaboração não só da nossa equipa de investigação da FMH, mas também com o professor Peter Smith, que é uma entidade muito conhecida no mundo do estudo do bullying. Pode avançar. Temos também um capítulo científico publicado também sobre esta questão do bullying, mais uma vez numa edição da Routledge, por favor. E temos, como podem reportar, vários artigos de investigação científica publicados também, quer em artigos, quer em capítulos de livros, sobre as questões da investigação, e, portanto, a investigação do grupo de trabalho exclusivamente sobre as questões do bullying, como vocês podem ver, tem este volume de publicações. Pode passar ao próximo slide. Aqui estão mais alguns exemplos. Próximo slide. Aqui também estão mais alguns exemplos. Próximo slide. Depois temos, simultaneamente, uma área de, não já tanto de investigação, mas de intervenção na comunidade, a propósito destas problemáticas do bullying. Os objetivos têm sido a divulgação das questões do bullying, e do abuso no desporto, sensibilizando os diversos stakeholders para estas problemáticas e, portanto, temos trabalhado na educação e na formação dos agentes desportivos, na criação de ferramentas anti-bullying no desporto, na construção de guias de suporte para atletas, para pais, para treinadores e para a estrutura institucional. Temos procurado alargar a nossa rede de tal maneira a poder fazer investigação quer a nível nacional, quer a nível internacional nesta área e, evidentemente, temos suportado a pesquisa científica e procurado aumentar o número de publicações sobre estas matérias. Passe. O que é que se fez na prática? Nós teremos, em conjunto com o IPDJ, uma estrutura de suporte online e uma linha telefónica SOS para as situações de bullying. Temos diversos apoios ao desenvolvimento de projetos anti-bullying. Participámos e organizámos alguns eventos científicos, por exemplo, um seminário internacional sobre a violência e a discriminação no desporto, o Dia Mundial Anti-Bullying e o Dia do Espírito Desportivo, tudo isto em colaboração com o IPDJ. Por favor, passe. Produzimos os seguintes materiais, quer materiais didáticos, produzimos vários manuais que estão disponíveis na net, portanto podem ser consultados por todas as pessoas que assim entenderem. O manual anti-bullying, o manual de implementação de políticas anti-bullying. Produzimos guias para pais, para desportistas e para treinadores. E produzimos também códigos de conduta para os diversos stakeholders deste ambiente organizacional. Passe. Por exemplo, os guias produzidos, podem ver aqui, guias para pais, para treinadores, para atletas e o manual completo, podem ser descarregados como podem ver na morada abaixo, www.desporto-sembullying.pt. Por favor, pode passar. E desenvolvemos várias ações também de divulgação e sensibilização para o bullying. Também temos, como o professor Frank Knauss tinha um conjunto de embaixadores, que são pessoas que de alguma maneira representam esta preocupação e têm notoriedade suficiente para darem corpo à possibilidade de sensibilizarem as pessoas para estas problemáticas do bullying. Criámos, em conjunto com o IPDJ, o cartão vermelho ao bullying e, portanto, temos aqui um conjunto de ações que eu gostaria de destacar. Por favor, pode passar. Temos também vários projetos sobre bullying na FMH e em ligação com algumas parcerias. Um projeto internacional de uma network acerca da prevenção do bullying.
que é um projeto muito antigo, de que o professor Carlos Neto foi pioneiro entre 1998 e 2013, e que foi coordenador da equipa de Lisboa. Temos hoje também, com coordenação do professor Miguel Neri, um projeto Safeguarding Children in Sport do Conselho da Europa, onde estamos envolvidos. E mais particularmente, e mais recentemente, um projeto de redes, que é uma rede internacional de investigadores que trabalham no bullying em desporto, que também temos vindo onde também temos vindo a participar ativamente. Pode passar, obrigado. Temos vários convénios com várias instituições, como podem ver, diversas, também com o intuito de conseguir financiamento para se desenvolverem estes projetos. Pode passar. E, portanto, podemos falar um bocadinho agora, se entenderem, acerca destas problemáticas do bullying. Do que é que falamos quando falamos de bullying? Essa é que é verdadeiramente a questão. Em primeiro lugar, dizer que o bullying é uma forma de violência, é uma forma de agressão. Trata-se também de um problema, como já procurei referir atrás, de abuso de poder. Tradicionalmente define-se bullying como um comportamento de violência interpares. Mas, como eu procuro sublinhar, mais genericamente, devemos considerar outras formas de agressão que são muito similares ao bullying, quer na relação professor-aluno, quer na relação, se quiserem, aluno-professor, quer até na relação dos professores ou dos treinadores uns com os outros. Fala-se muito hoje em mobbing, fala-se muito em assédio laboral, fala-se muito em assédio moral, e, portanto, são múltiplas as formas de violência, são múltiplas as formas de agressão que a gente pode encontrar nos contextos desportivos, e a psicologia do desporto, naturalmente, e do exercício, com certeza, porque isto não acontece só no mundo do desporto, do curso, mas no mundo do desporto e do exercício, tem que se debruçar naturalmente sobre esta problemática. Muitos destes comportamentos de agressão não são ilegais, não é? Mas são, com certeza, eticamente reprováveis. E o que nós constatamos ao longo da investigação que temos vindo a desenvolver nesta matéria é que existem muitos poucos estudos sobre estas problemáticas em desporto. Há muitos estudos sobre as questões do bullying no mundo laboral, no mundo da educação física e no mundo escolar, mas sobre as problemáticas do treino desportivo, esses estudos são escassos e merecem um maior aprofundamento. Pode passar. Portanto, a primeira questão é decidir exatamente o que é o bullying. Pode parecer uma questão pacífica, mas verdadeiramente não é. Do ponto de vista operacional, nós definimos bullying como um comportamento agressivo entre pares, onde existe uma assimetria significativa de poder entre a vítima e o agressor, determinando essa assimetria de poder a impossibilidade da vítima se poder defender adequadamente. Por outro lado, existe a intencionalidade provocada, e é um comportamento que se vai repetindo sistematicamente. Pode passar. Por outro lado, temos que reconhecer e sensibilizar as pessoas para estas problemáticas. Não é? As problemáticas do bullying são uma responsabilidade profissional dos professores de educação física e dos professores de uma maneira geral, com certeza, mas também dos treinadores. Existe bullying na escola, existe bullying nos clubes desportivos, existe bullying nos health clubs, existe bullying nos espaços de atividade física em geral. E, portanto, há uma grande necessidade de formação dos professores de educação física, dos treinadores e dos próprios estudantes e dos praticantes de serem formados nesta área, de serem sensibilizados para esta problemática. Por outro lado, reconhecemos também que existe pouca formação inicial, quer contínua, nesta área de formação dos agentes desportivos. Não é? Mesmo quando há cursos de psicologia, fala-se de outras dimensões, que não estas dimensões da violência e da violência no desporto, e as pessoas estão muito pouco sensibilizadas para estas problemáticas, e os modelos de formação nesta área também estão pouco testados e são eventualmente pouco eficazes. Pode passar. Portanto, os estudos sobre bullying têm evidenciado também o seguinte, que os adultos, e portanto quando eu falo adultos, falo de professores e treinadores, mas também os pais, ignoram e desvalorizam muitas vezes estas formas de agressão. E essa desvalorização, essa menor sensibilização para estas problemáticas são evidentemente formas de as legitimar. São formas de aculturação,
são formas que normalizam o bullying nos nossos contextos de vida, nos contextos de desporto, e, portanto, as questões da sensibilização são verdadeiramente decisivas. Por outro lado, temos que reconhecer também que, no contexto desportivo do bullying, este assume características particulares, únicas, próprias daquele contexto, que nós temos que poder reconhecer, que temos que saber identificar. Eu dou um exemplo. Uma certa mentalidade de dureza existente no desporto facilita muitas vezes a expressão do bullying, facilita a sua normalização, facilita a sua aculturação. E, portanto, este ambiente, esta mentalidade de dureza e estas dimensões mais psicológicas que envolvem e determinam o bullying devem ser estudadas com particular cuidado. Pode passar à frente. Por outro lado, temos que estudar os diversos tipos de bullying. Não é? Tipicamente, nós falamos em bullying verbal, em bullying social, em bullying físico. Hoje, com o advento das tecnologias digitais, falamos cada vez mais também em ciberbullying. Mas temos que reconhecer também que tipologias complexas, por combinação destas formas elementares, devem ser consideradas na investigação. E, portanto, é preciso olhar com mais detalhe para os diversos tipos de bullying, para as suas múltiplas combinações, para as suas múltiplas interações, para perceber melhor este fenómeno. Também não temos investigação suficiente nessa área. Pode passar. Quando falamos em tipos de bullying, falamos de vários tipos de bullying. Não é? O bullying offline, verbal, físico, social, o bullying online, não é? Hoje temos de ter particular atenção ao bullying online e, portanto, ao ciberbullying, considerando as dificuldades que existem hoje com a identificação dos agressores, com o facto de serem formas de disseminação muito rápida e de existir uma grande dificuldade de evitar a vitimização nos contextos online. E, portanto, há problemáticas novas que nós também no mundo do desporto e da educação física temos que procurar conhecer melhor. Pode passar, peço desculpa, está sempre a dizer pode passar. Pode passar. Nós vemos bullying, formas de bullying com origem na identidade, bullying contra grupos específicos, muitas vezes baseados em aspectos da sua identidade de género, da sua identidade sexual, da sua identidade religiosa, não é? E, portanto, temos aqui diversos tipos temos o bullying homofóbico, temos formas de bullying muito diversas que nós temos que estudar com muito cuidado. Não é? Temos formas de bullying diretas e formas de bullying indireto. Por exemplo, o online é com certeza uma forma de bullying indireto. Temos formas de bullying que podemos considerar a partir da forma de agressão, uma agressão mais hostil ou uma agressão mais instrumental. Podemos considerar formas de bullying proativos ou reativos. Como sabem, muitas vezes, muito das vítimas podem se transformar em agressores, não é? E, portanto, as próprias tipologias vítima-agressor não são tipologias puras e nós temos que fazer uma análise aprofundada também destas variáveis. Temos que considerar o bullying individual, mas também temos que considerar o bullying grupal e temos que estudar as dinâmicas de grupo que permitem essa violência coletiva. Peço desculpa, mas saí agora da imagem do PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Mariana. Caiu o PowerPoint. Mariana? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu coloco a sua apresentação. Será que a Mariana caiu? Parece que ela caiu também. Por isso que a apresentação caiu. Pode ser. Vou ligar para ela. Pessoal, deixa eu deixar uma pergunta aqui enquanto restabelecemos essa questão. Sim. Em relação ao bullying em Portugal, tanto nas suas investigações quanto na sua percepção enquanto sociedade, aonde você vê o problema de uma forma mais grave? Em que setores? Na escola, as situações do bullying são mais graves, não é?
E, sobretudo, naquela idade, no início da adolescência, aí as situações são claramente mais graves. Mas também se coloca ao nível do treino com jovens, em particular, e eu vejo que temos que estudar essas problemáticas com particular atenção. Não é? A questão não é tanto a questão da frequência. As formas mais frequentes de bullying são as formas menos graves. Por exemplo, o bullying verbal ou as formas de bullying mais indiretas. Mas há muito bullying físico, há muito bullying psicológico, há muitas situações de grande humilhação. Há situações a gerarem formas de, enfim, com os jovens a apresentarem indicadores de depressão significativos, com a ideação suicida, e, portanto, há aqui problemáticas muito importantes que nós temos que considerar com particular cuidado. Muito obrigado. Já está restabelecida as lâminas. Já, mas eu não estou a ver nada. Aqui está, muito bem. O que eu gostava de sublinhar, portanto, mas pode passar para o slide seguinte, se não se importar. Por outro lado, como eu vos dizia, espero que me estejam a ouvir bem, nós temos que olhar para os intervenientes, não é? Para os bullies ou para os agressores, e reparar que existem vários tipos de bullies ou vários tipos de agressores, desde os líderes ou aqueles que são os principais instigadores, até aqueles que assistem a pessoa que está a agredir, os reforçadores, aqueles que batem palmas e encorajam o bullying. E, portanto, nós temos ali um conjunto de personagens muito significativos que nós temos que perceber como é que se envolvem, como é que efetivamente se envolvem naqueles comportamentos de violência. Temos que olhar para os bullies ou para os agressores, mas temos que também olhar para as vítimas, não é? Que é para as vítimas puras, portanto, aqueles que são os alvos primários da agressão, que é para as vítimas que rapidamente se transformam, por exemplo, em agressores, e perceber a dinâmica dos processos psicológicos que estão por detrás destes processos de vitimização. Depois temos que olhar também para as pessoas que estão não envolvidas, para os observadores. Alguns vão defender as vítimas e têm uma estrutura psicológica que nós temos que conhecer. Outros vão não agir, vão ficar simplesmente a observar, vão adotar uma posição de neutralidade, mas essa posição de neutralidade também vem em prejuízo da pessoa que está a ser vitimizada e, portanto, também temos que trabalhar com os não envolvidos, com os observadores, de tal maneira que sejam mais ativos, que façam uma avaliação mais correta das questões éticas que estão envolvidas e que rapidamente passem para uma posição mais ativa de defesa da vítima. Não basta também olhar para estes três tipologias mais complexas dos intervenientes devem também ser objeto de mais investigação, porque na realidade, como sabemos, todos podem ser vítimas, todos podem ser bullies em determinadas situações e em determinados contextos, a partir de dinâmicas que nós ainda não conhecemos bem. Pode passar. Por outro lado, temos que olhar para as características dos bullies. Não é? A tipologia dominante diz que são, um perfil geral, são atletas populares, são pessoas mais ativas, geralmente com performances desportivas altas, mas também pessoas confrontativas e exibicionistas, com dificuldade em pensar nas consequências das suas ações, com fraca tolerância à frustração, com alguma ausência de culpabilidade. O que eu sublinho é esta ideia. A investigação sobre os agressores, sobre as suas motivações, sobre as suas características psicossociais e contextuais, também tem que ser ainda mais aprofundada. Pode passar. Algumas das características dos agressores que nós conseguimos identificar, reparem, têm tudo a ver com a psicologia e com a intervenção psicológica. Uma percepção inapropriada, muitas vezes inapropriada, das intenções hostis que pressentem nas ações dos outros. Pessoas que foram frequentemente expostas a modelos de comportamentos agressivos, muitas vezes no próprio contexto do treino desportivo, e não apenas no contexto familiar. Pessoas que repetem cronicamente comportamentos agressivos. Pessoas que tendem a ter pouca empatia pelos seus alvos. Pessoas que tendem a controlar e a procurar manter o controle das situações a partir de ameaças físicas e rivais. Pessoas com baixa capacidade de tolerância à frustração e particularmente aptos e disponíveis para usar da força física, para usar da agressão. Pessoas com vingativas. Pessoas que tiveram maus modelos, em particular dos pais, mas também dos treinadores e do contexto organizacional e cultural
onde se inserem. Jovens que muitas vezes têm falta de supervisão dos pais. Pode passar. Pessoas onde os níveis de estruturação e de indisciplina ou de regulação comportamental em casa são deficientes, que veem a agressão como um meio de preservar a sua autoimagem, focados muitas vezes em pensamentos que são eles próprios negativos, destrutivos e de agressividade, que percebem a sua imagem física como importante, como qualquer coisa, para garantir o seu sentimento de poder e o seu sentimento de controle. Pessoas mais propensas a sofrer de abusos físicos e emocionais em casa, que muitas vezes são a origem depois do abuso físico e emocional que eles perpetuam nos clubes e que perpetuam nas escolas. Pessoas que muitas vezes adotam comportamentos obsessivos ou estratégias de lidar com os problemas e com os conflitos relacionais de uma maneira rígida. Pessoas frustradas com os pares, pessoas que de alguma maneira também ressentidas. Pode avançar. Depois temos que olhar para as vítimas. Jovens, muitas vezes passivos, com configurações morfológicas desvantajosas, com personalidades esportivas baixas, com personalidades mais vulneráveis, pessoas mais isoladas. De qualquer forma, eu sublinho esta ideia do ponto de vista do desenvolvimento de investigação nesta área. É preciso caracterizar melhor as vítimas, definir perfis, estudar depois o seu traço de resiliência, Franco, os traços de resiliência, para ir buscar o seu trabalho, as estratégias de coping adotadas, a estrutura psicossocial e contextual que explica este processo de vitimização. O processo de vitimização não se explica apenas por uma variável tomada isoladamente, é um perfil, é um conjunto de variáveis de interação dinâmica que determinam a vitimização e nós não conhecemos ainda bem os processos que determinam essa vitimização. Próximo slide. Reparem, quais são as características gerais das vítimas? Sentimentos frequentes de inadequação pessoal, competências sociais ineficientes, competências limitadas para ganhar a aceitação e para se perceber como uma pessoa de sucesso na relação que estabelece com os colegas. Jovens menos populares, jovens que acreditam que não podem controlar o seu ambiente, portanto as percepções de controle interno estão reduzidas. Competências de comunicação também limitadas, em particular em situações de stress ou em situações de conflito. Pessoas socialmente isoladas sem uma rede de apoio significativa que os possa apoiar nessas situações de conflito. Muitas vezes com um medo muito significativo de ir para a escola ou de ir para o treino. E neste contexto, muitas vezes, aparece inclusivamente a realização de ações autodestrutivas, de edição suicida, como já aqui referenciei, e até também de suicídio frequente nestes contextos. Pode passar. De uma maneira geral, são fisicamente mais novos, são mais pequenos, são mais frágeis do que os pares, têm as famílias pouco envolvidas nas suas atividades e decisões, sentem elevada vergonha pessoal pelos seus problemas, não é? E a percepção das progressivas falhas de que os alvos fazem menos esforço nas sessões, vão desistindo gradualmente, vão se sentindo cada vez mais desamparados. Pode passar. Ora, depois temos que olhar para os observadores. E há diferentes tipos de observadores, desde os defensores, que apoiam a vítima, às pessoas que se afastam, ao que ficam a observar passivo, àqueles que reforçam e àqueles que se juntam ao bullying para agredir outra pessoa. E, portanto, a nossa reflexão na área da psicologia do desporto, neste contexto e sobre esta matéria, naturalmente, deve dirigir-se para a dinâmica relacional e contextual, equacionando as relações complexas entre os diversos intervenientes, percebendo o fenómeno no seu contexto. Faltam, por exemplo, estudos etnográficos e de base etnofenológica ou etnográfica, etnometodológica, sobre as questões do bullying, referenciando, portanto, aqueles comportamentos aos contextos em que eles efetivamente acontecem. Pode passar. Porquê é que acontece? Porquê é que o bullying acontece? Há diversos fatores de riscos. O primeiro fator de risco é a diversidade. E, portanto, todas as estratégias que nós possamos utilizar no mundo do desporto, no sentido de promover a inclusão, de promover a tolerância ao outro, de promover a aceitação do outro diferente,
é verdadeiramente decisivo. Não é? Fatores de risco são pertencer a uma minoria étnica, ser homossexual, ter algum tipo de deficiência, ter excesso de peso. Mas há também, evidentemente, outros fatores de risco ligados aos perfis dos bullies, não é? ao desequilíbrio entre o perfil do bully e o perfil da vítima, à procura de poder por parte dos bullies, não é? À procura de hierarquia, as questões da rivalidade e da inveja, e também motivos relacionados com as pressões dos pares e, portanto, com a dinâmica do grupo e com o desejo de permanecer no grupo, que muitas vezes determina a legitimização dos comportamentos dos líderes, mesmo quando se está a perceber que os comportamentos dos líderes são comportamentos claramente inadequados e pouco éticos. Pode passar. Reparem, também a natureza da cultura desportiva pode facilitar o bullying. Um demasiado foco na performance e, portanto, nos resultados a todo custo. Uma mentalidade de dureza, precisamos que eles sejam duros para enfrentarem as dificuldades e enfrentarem a dureza. O estilo autocrático de liderança, muitas vezes autocrática e abusiva por parte dos treinadores, também facilitam claramente este processo. E depois, evidentemente, os processos de grupo. Não é? Muitas vezes a agressão é uma forma de mostrar dominância no grupo, não é? E isto é, por exemplo, muito frequente nas fases iniciais da formação dos grupos. Há uma grande pressão social, como eu já aqui referenciei, para agir de acordo com as normas que garantam o sentimento de pertença e que garantam a pertença ao grupo. Há jovens bullies com uma grande sensibilidade à rejeição e, portanto, quer os observadores, quer os próprios bullies, para pertencerem ao grupo, adotam um conjunto de comportamentos que não adotariam se não estivessem a viver nessa situação de grupo. Mas nós sabemos pouco sobre isto. A análise dos perfis individuais dos diversos protagonistas e do perfil grupal é fundamental, não é? E a relação entre os comportamentos e os contextos é também decisiva. Precisamos também de perceber se eu sou bully em todos os contextos ou se eu sou bully só num contexto específico, ou se há uma transferência desse comportamento de violência para outros contextos da vida, e nós sobre isto, embora existam evidentemente alguma investigação sobre esta matéria, não temos ainda uma robustez significativa para podermos enfrentar estes problemas com mais solidez. Pode avançar. Quando olhamos para as consequências dos processos de bullying, nós temos, do lado das vítimas, processos muito complexos que nós não conhecemos bem. Processos de exclusão social, de rejeição pelos pares, por exemplo, não é? Mas também de diminuição do rendimento académico, o eventual abandono escolar, diminuição do rendimento esportivo, o eventual abandono do mundo, a mudança de clube ou a mudança da modalidade, o abandono precoce da prática desportiva, a falta de motivação para treinar, a baixa autoestima, a depressão, a ideação suicida, o próprio suicídio. Mas também há consequências muito graves para os bullies. Reparem que os bullies são crianças. Os bullies são muitas vezes jovens, também eles num processo de desenvolvimento, não é? E, portanto, nós temos que... Há consequências ligadas à marginalidade, há consequências ligadas à sua marginalização pelos outros, com certeza, não é? Há um conjunto de comportamentos antissociais e, portanto, o desenvolvimento de um conjunto de competências de relação interpessoal com os outros e com os contextos que não estão bem desenvolvidas. E há ainda um outro problema muito significativo, é que nós muitas vezes olhamos para as consequências mais numa perspectiva de curto e médio prazo e olhamos pouco para as consequências do bullying a longo prazo. A investigação muitas vezes não nos permite fazer investigação longitudinal, não é? E fazer investigação a longo prazo, temos pouca informação sobre esse tipo de efeitos e estes estudos e estas consequências mereciam maior consideração da reflexão sobre essas problemáticas. Pode passar. Reparem, para as vítimas, consequências evidentes são deixar de desfrutar do desporto, o medo de que volta a acontecer, a perda de autoconfiança e perda de confiança nos outros, no treinador e nos colegas. Portanto, esta dificuldade de se relacionar. Para os bullies também, não é? Os bullies, os agressores, não são os maus da fita. Os agressores são crianças em risco. Muitas vezes correm o risco de ser estigmatizadas. E isso é um risco maior ainda do que, provavelmente, outros tipos de consequências. Podem desenvolver, com certeza, sentimentos de culpa,
não é? Podem ter fracos desempenhos académicos, e nós temos sempre que nos perguntar o quê ou quem é que o está a agredir. Não é? Ele é o agressor, mas o quê? O que é que realmente o está a agredir? E depois não temos verdadeiramente informação, como eu digo ali, a definição de modelos de intervenção, a definição dos próprios modelos de intervenção a curto, a médio e a longo prazo é fundamental, e nós não temos modelos de intervenção para trabalhar adequadamente com estes diversos personagens nestas diversas condições. Pode passar. Eu estou quase a acabar. Evidentemente que a psicologia do desporto pode trabalhar quer do ponto de vista preventivo, quer do ponto de vista remediativo. Eu não vou fazer, até por questões de tempo e para vos aprender, a ideia era apresentar-vos estas problemáticas e enquadrá-las no âmbito da psicologia do desporto. Nós podemos falar em estratégias preventivas e em estratégias remediativas, com certeza. Não é? Para mim, as estratégias preventivas passam fundamentalmente pelo desenvolvimento pessoal e social dos jovens, pelo desenvolvimento daquilo que a gente chama os life skills, não é? E por desenvolvimento de competências associadas às questões da formação e do desenvolvimento moral. Eu, neste quadro, faço uma pequena síntese, não é? Considerando a educação emocional, o desenvolvimento de competências socio-relacionais e o desenvolvimento de crenças e educação para os valores. Não é? No que diz respeito às competências emocionais, eu vejo programas de intervenção que quer para os diversos protagonistas, portanto, quer para os bullies, quer para os observadores, quer para as vítimas, se centrem na promoção do autoconceito, na promoção da autoestima, na promoção da empatia e da compaixão, se envolvam no desenvolvimento de competências de resiliência psicológica e de estratégias de coping, na capacidade de identificar as suas próprias emoções e de identificar as emoções dos outros, portanto, na promoção de competências emocionais na área da gestão das emoções e, portanto, na área da gestão, na área da inteligência emocional, competências de desenvolvimento da tolerância à frustração, por exemplo, eu incluiria nesta dimensão da educação emocional. Já no que diz respeito às competências sociais, eu enfatizaria habilidades de comunicação, nomeadamente de comunicação interpessoal, a assertividade, portanto, a capacidade de autoafirmação, a promoção também do valor da coesão grupal e dos valores ligados à sociabilidade, a promoção do autocontrole, a promoção da tolerância ao outro diferente, como já aqui foi referenciado, o desenvolvimento de competências de gestão positiva de conflitos, o desenvolvimento da autonomia, da capacidade de tomar as suas próprias decisões e ser independente do pensamento grupal, por exemplo, não é? O desenvolvimento de estratégias de pensamento crítico e reflexivo por parte de todos os intervenientes. Importa também, do ponto de vista da educação para os valores, e, portanto, do ponto de vista da educação moral ou da educação ética, não é? Olhar para valorizar o respeito pela diversidade, valorizando a responsabilidade individual e grupal, quer por si, quer pelos outros, valorizar o caráter ou a integridade, valorizar também a coragem moral, a coragem de dizer não, a coragem de ir em ajuda à vítima, desvalorizar a neutralidade como uma ferramenta de apoio ao agressor, sublinhar as questões, a valorização da convivência, da interajuda e todas as problemáticas ligadas à inclusão, companheirismo e a fraternidade, promover o sentido de justiça e o raciocínio moral, falar sobre justiça, falar sobre moralidade, criar uma agenda. Os treinadores e os professores têm que ter uma agenda ética que implementam no seu cotidiano, nos contactos que vão estabelecendo com as pessoas, não é? Aumentar também ou tentar potenciar o sentimento de empoderamento, o sentimento de pertença. Pode passar. Estou a terminar. E, portanto, reparem, temos também diversas fases. E essas fases devem ser consideradas num programa de intervenção. As estratégias de prevenção, as estratégias de intervenção e depois, se vocês quiserem, as estratégias de restauração, não é? De recuperar esses jovens após a existência desses conflitos e dessas situações particularmente complexas, como são as situações de bullying.
não é? No que diz respeito às estratégias de prevenção, já vimos, falámos aqui de psicoeducação sobre variáveis decisivas que têm a ver com o desenvolvimento de competências psicológicas de base individual e de base grupal, mas também responsabilizando, não só o indivíduo e o grupo e aquele contexto mais proximal, mas percebendo as dinâmicas organizacionais, as dinâmicas culturais, as dinâmicas sociais e até políticas que estão a determinar os comportamentos de bullying, para fugirmos de uma perspectiva ingênua, não é? Que toda a agressão não tem um fundamento cultural, não tem um fundamento civilizacional, não tem uma origem escondida, não é? Na natureza das nossas crenças mais automáticas, mais escondidas, não é verdade? E desocultando as determinantes organizacionais e sociais e políticas que estão por trás das múltiplas formas de agressão, como nós bem sabemos. As estratégias de prevenção envolvem, evidentemente, a definição e o acordo sobre normas de conduta, e, portanto, normas éticas, a definição também dessas regras no interior das famílias e no apoio às famílias e no contacto com a família, que é parte muito interessada, com certeza, e muito eficaz, pode ser muito eficaz, evidentemente, na resolução destes problemas. A adoção de estratégias como a tutoria entre iguais, a existência, por exemplo, de caixas de sugestão anónima, onde os jovens podem relatar, em situações de anonimato, os comportamentos de violência que vão acontecer no treino, não é? O controle das zonas de risco, porque estes comportamentos de bullying, como sabem, acontecem muitas vezes em situações não supervisionadas pelos adultos e, portanto, esse controle é verdadeiramente decisivo. O estabelecimento de sociogramas, para rapidamente poder perceber a dinâmica dos grupos, quem é que são os líderes, quem é que são as pessoas que estão na periferia do grupo e estão, portanto, numa situação de rejeição social. Do ponto de vista da intervenção, é preciso haver equipas especializadas nos clubes e nas organizações que possam dar uma resposta muito rápida, porque aquelas respostas têm que ser muito rápidas. E, portanto, tem que haver protocolos de atuação nas organizações a partir do momento em que é relatado um incidente de bullying. E depois é preciso trabalhar com as famílias numa perspectiva restaurativa, não é? Numa perspectiva, eventualmente, de justiça restaurativa, de aprender a gerir conflitos, e com os jovens que são vítimas ou com os jovens que são bullies, muitas vezes precisamos inclusivamente de equipas especializadas, psicólogos, com certeza, com formação especializada nestas áreas, para que possam intervir e restaurarem, enfim, trabalharem sobre estas matérias. Pode passar. Algumas mensagens essenciais. Eu já devo estar a esgotar, há muito já esgotei o meu tempo, mas eu acho que é preciso passar algumas mensagens essenciais. Todos temos direito, e junto dos jovens, todos temos direito a ser tratados com respeito. Ninguém deve ser maltratado. As pessoas assediadas sofrem uma situação injusta. Passar também a mensagem que o bullying não é uma brincadeira. O bullying não tem graça. Há que resolver os conflitos sem violência ou procurar a ajuda dos responsáveis quando essa violência existe. Combater aquilo que no bullying nós chamamos a lei do silêncio, não é? Toda a gente sabe, toda a gente viu, mas ninguém conta nada. Os jovens sabem todos, mas os adultos não sabem, não é? Portanto, combater esta lei do silêncio é verdadeiramente decisivo. Sublinhar a ideia que as pessoas agredidas não são cobardes, que não se sabem defender. Muitas vezes os próprios pais dizem isto. São situações em que é muito difícil a qualquer pessoa defender-se. É preciso valorizar o contar aos treinadores, o contar aos professores, os contar aos pais. E esse contar não é ser delator, é ser corajoso, é ser responsável, é estar do lado certo, do conflito. É comunicar a ideia que se alguém vê uma agressão mas não atua, nem a comunica, então esse silêncio converte-se num cúmplice do agressor. É conversar com os protagonistas sobre estas matérias, é ter uma agenda moral incluída nas nossas práticas profissionais cotidianas. Pode passar. Algumas implicações práticas envolvem, eu vou ser muito rápido, peço desculpa por estar a escutar o vosso tempo, envolvem a formação de professores e treinadores, a prevenção e intervenção precoce, na escola e no clube, em particular a monitorização dos espaços de risco, portanto, aqueles espaços menos vigiados,
Envolve a formação dos observadores. Os observadores são muitos e podem ser muito importantes no apoio à vítima, como podem ser importantes no apoio ao bullying. E também trabalhar sobre os bullies. Em particular, evitar a estigmatização dos bullies, que pode ser particularmente perigosa. Pode passar. Ela. Pode passar. Estamos à espera da Anabela. Pessoal, travou a apresentação do professor, por gentileza. Prontos, mas eu podia ficar por aí. Eu a seguir tinha algumas... se quiser passar, por favor. Há aqui mais um conjunto de implicações. Sensibilizar os treinadores para o bullying e para a sua prevenção. Discutir as questões da normalização da violência e das diversas formas de abuso em desporto. Procurar sensibilizar os agentes esportivos para estas questões. Ensinar estratégias de prevenção e de remediação. Promover uma cultura de não-violência e depois, evidentemente, aprender a lidar especificamente com os episódios de bullying. Aprender a gerir conflitos, aprender a gerir as sanções e o comportamento disciplinar, aprender técnicas de justiça restaurativa, aprender a utilizar métodos não punitivos por oposição aos métodos punitivos, que são aqueles que nós utilizamos mais frequentemente. Pode passar. E há um conjunto de outras estratégias que vocês podem ver. A ideia que eu queria sublinhar é esta ideia. É possível lidar com o bullying de forma eficiente. Tal implica envolver todos os intervenientes ao serviço do bem-estar dos jovens. Nós precisamos ter as pessoas mais sensibilizadas para as questões da violência, para as questões dos maus-tratos, para as questões do bullying. E isso é uma tarefa que verdadeiramente fica muito facilitada se os psicólogos do desporto tomarem em mãos estes processos, como de alguma maneira procurei sublinhar. Muito obrigado. Está tudo por hoje. Há o recurso na net, são apenas materiais que vocês podem consultar. Eu entreguei à organização o PowerPoint, exatamente para, se precisarem de consultar esses materiais, têm disponibilizados os links para consultarem materiais sobre as questões do bullying e fica evidentemente disponível para voltarmos a conversar sobre estas matérias sempre que vocês entenderem, claro. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa por esta longa exposição. Não, que isso. Excelente, Antônio. Muito obrigado, viu? É um tema super relevante, está muito conectado com as questões da resiliência, da saúde mental, né? No ambiente do treinamento de alto rendimento, seja na categoria de base, seja no profissional, é um assunto que os treinadores têm que estar muito atentos, todo o staff tem que estar muito atento, né? Chegou, inclusive, uma pergunta muito importante lá no nosso chat, eu vou repetir aqui. A Silvana Avelar, inclusive, ela é atleta de uma modalidade diferente, que é o hóquei subaquático, o water hockey. Ela fala que sensibilização é prevenção e pergunta se já analisaram como melhor apoiar as vítimas de bullying. O que você pode comentar a respeito disso, Antônio? Sim, com certeza. Não é? Há vários tipos de apoio, não é? Nós vimos ali... Em primeiro lugar, eu gostava de sublinhar as questões da prevenção. Era muito importante que se criassem ambientes nas organizações onde o bullying não acontecesse. Não é? Depois, estamos perante uma situação de vitimização, temos uma pessoa que já foi objeto de formas diversas de violência que se repetem no tempo e que para essa pessoa tem um conjunto de consequências concretas, não é verdade? E, portanto, nós temos que trabalhar com eles para desenvolver as estratégias que lhes permitam tornarem-se resilientes. Desenvolver estratégias de coping ativos. Toda a gente da psicologia sabe bem o que é que falamos quando falamos de coping, como é que as pessoas podem lidar com aquele problema, como é que podem, eventualmente, numa perspectiva de resiliência, aproveitar aquela situação para ainda assim não só resistir, mas crescer, não é? E, portanto, para potenciar o seu crescimento enquanto pessoa. E teremos que fazer um trabalho, que é um trabalho que fundamentalmente pode ser feito pelos pais, mas seria de muito qualificado se um psicólogo pudesse trabalhar com essa pessoa, não é verdade? Perceber efetivamente quais foram os danos ou quais são as ameaças que a pessoa está a vivenciar e depois sobre esses danos concretos encontrar evidentemente porque reparem,
Quando nós falamos de dano, eu agora estou a falar para a colega, não é? Perante uma situação de agressão, a agressão provoca um dano. Mas os danos são sempre danos percebidos. Umas pessoas percebem. Não é? É sempre percebido. Por umas pessoas uma coisa é um dano, para outras pessoas não é dano nenhum. Por outras coisas é um comportamento muito grave, para outras pessoas não tem gravidade nenhuma. E, portanto, não há possibilidade de nós fugirmos a uma perspectiva idiosincrática. Isto é, eu tenho que considerar cada indivíduo no seu contexto, os danos tal como ele os percebeu, olhar para aquela situação em concreto, olhar para aquela vítima em concreto, olhar para a sua idade, olhar para o modo como lida com aquilo, e depois, de uma maneira única, encontrar soluções para essa pessoa. Né? Aquelas prescrições gerais, e eventualmente são demasiado gerais para se adaptarem aos indivíduos em concreto. Nós podemos falar em grandes princípios de atuação, desenvolver estratégias de coping, não é? Desenvolver estratégias para lidar com a assertividade, promover um conjunto de competências psicossociais que lhe permitam lidar com aquela agressão, mas isso tem sempre uma dimensão individual, porque eu tenho que conhecer cada caso, cada caso em concreto, cada pessoa em concreto, e trabalhar depois numa perspectiva, se quiserem, chamem-lhe assim, numa perspectiva mais clínica sobre estas problemáticas. Não é? Isso é verdadeiramente decisivo. Perfeito, então, Antônio. Realmente é um assunto muito importante, né? E precisa realmente de cada um, a gente instrumentalizar as pessoas para que elas enfrentem com melhor qualidade as situações estressantes. Antônio, muito obrigado, né, por você fazer parte aqui desse momento importante, né, dos 30 anos do Laboratório de Psicologia do Esporte. Tá? Para a gente é muito importante a relação com vocês, né, com profissionais da sua qualidade. Isso só reforça, né, as nossas ações, essas ações de intercâmbio e apoio mútuo, né? Com certeza vamos ter várias ações aí no futuro sendo desenvolvidas. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Franco. Muito obrigado. Obrigado, Varley. Até à próxima. Foi um prazer estar convosco. Perfeito. Até a próxima. Obrigado, professor Rosado, pelo carinho que sempre atendeu ao lápis. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também. Obrigado. Até qualquer dia. Obrigado. Beleza. Varley, enquanto a gente chama, então, o nosso próximo convidado, acho que tem duas mensagens bem legais aqui para a gente colocar, né, aqui no ar. Uma é do fundador, né, da SOBRAP, da Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, o professor Beno Becker, né, que mandou uma mensagem muito bacana aqui para os 30 anos do laboratório. Vou pedir para a Mariana colocar ela aqui. Sou o professor Dr. Beno Becker Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira e da Sul-Americana de Psicologia do Esporte. Membro do Conselho Diretor da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte durante 8 anos. Realizamos dezenas de seminários e cursos nacionais e internacionais no Brasil, América Latina e Europa. Em 1986, convidamos o Dr. Dietmar Samulski, da Alemanha, no segundo Simpósio Internacional Criança no Esporte. Logo, a Universidade Federal de Minas Gerais o contratou, sendo ele criador do Laboratório de Psicologia do Esporte 1991, o LAPS. Formamos juntos a Universidade Federal de Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Minas Gerais, no LAPEX, muitos psicólogos do esporte da América do Sul e professores de educação física com ótimos conhecimentos em psicologia do esporte, o que gerou dezenas de livros e artigos publicados na área. Honra e glória à direção e professores do Laboratório de Psicologia do Esporte pelos seus 30 anos. Muito bacana, né, a mensagem do Beno. Vamos agora mais uma última mensagem. A gente já vai trazer logo o nosso próximo palestrante. Muita honra também desse próximo palestrante. Bom, a nossa próxima mensagem também é muito carinhosa, né, Varley? Uma pessoa que tem contato já há muito tempo, né, com o Laboratório de Psicologia do Esporte, teve muito contato com o Dietmar, que é o professor Jesus Chalela, que foi presidente da Sociedade Uruguaia de Psicologia do Esporte, tá bom?
Vamos ver a mensagem dele aqui. Hola, estimados amigos de LAPES. Un placer poder estar junto a ustedes en los 30 años de esta gran institución educativa, investigadora, reconocida a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel mundial. Supe estudiar ahí, Dietmar, mi gran amigo, me lo permitió. Fueron unos 25 días de estudios, de investigación, de intercambio, de posibilidades de seguir creciendo en la psicología del deporte. Ahí conocí a dos grandes amigos también, Franco Noche, Barley y otro amigo, Israel, Teobaldo da Costa. Todos ellos me brindaron un espacio de formación, un espacio de intercambio, un espacio de crecimiento. LAPES es considerado una institución de progreso, una institución donde realmente todos los que pasan por ahí se llevan muchos amigos, se llevan muchos encuentros. Desde Uruguay, felicitar por haber seguido construyendo, sosteniendo y llevando adelante esta gran obra que fue fruto de Dietmar y de varios colegas que se prendieron a algo que es realmente hermoso. Felicitaciones, festejen 30 años, son 30 años de gran importancia. Saludos y felicidades para todos. Gracias. Muito bom ver Jesus Valela mandando essa mensagem. Marley, Grande amigo, Franco. Grande amigo, nossa, professor fantástica, né? Além de excepcional profissional, né? Veio em 2019 lá com ele, a comemoração dos 30 anos da SUPDE, Sociedade Uruguai de Psicologia do Esporte. Faz um trabalho de preparação psicológica dos árbitros no Uruguai fantástico. Muito bom, muito nos